Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Dicas Boas para Cachorro. Meu nome é Alexandre Figueiredo, sou médico veterinário e esse é o programa para ajudar você que tem dúvidas sobre o comportamento do seu cachorro, curiosidades, dificuldades de conseguir lidar com ele, enfim, tudo que você precisa saber sobre o seu cachorro. E o tema de hoje é: por que os cachorros ficam grudados depois de cruzar? Entenda, fica aqui comigo depois da vinheta. Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, a gente tem que entender como que acontece o cruzamento entre os cães. Não sei se você já viu, né, algum cachorro cruzando aí, mas nessa foto aqui mostra o início desse cruzamento. Primeiro de tudo, para que a cadela aceite, né, o macho, aceitar a monta, né, que ela permita que o macho cruze de fato, ela tem que estar no cio e não é qualquer momento do cio, né? Ela tem aquele sangramento, né, aquele corrimento vaginal ali. E depois de uns 7, 8, 9 dias, assim, já tendo iniciado o sangramento, é que ela começa a ser receptiva ao macho. Antes disso, o macho já fica interessado por ela, né? Fica querendo cruzar, mas ela não deixa. Ele chega perto, ela dá uma rosnada, dá uma bocada, senta, não deixa o macho cruzar de jeito nenhum nesse momento. Depois, aí a partir lá do 8º dia, ela começa a aceitar o macho. Ela joga o rabinho para o lado, já fica vocalizando se ela tiver isolada ou presa em algum lugar, ela fica uivando, fica chamando pelo macho, e o macho pode sentir, né, uma fêmea no cio até quilômetros de distância. Então não é à toa que quando tem aqueles cachorros no meio da rua ali, fica aquela filhinha indiana ali atrás de uma cadela quando ela está no cio, né? Porque todos os cães da vizinhança percebem isso. Mas vamos lá. Então, como é que acontece esse cruzamento? Primeiro de tudo, como eu falei, a fêmea precisa estar no cio e estar receptiva, permitindo que o macho de fato possa copular com ela. Então o macho vai, monta sobre a fêmea, né, e introduz o pênis na vagina da cadelinha. E aí o que acontece? Tem um fato que é super curioso nessa espécie, né, na espécie canina. Depois que ele cruza, depois que ele penetra o pênis, ele vira e fica de costas. E acontece o tal do junção, né, quando o cachorro se gruda ali, que é uma dúvida muito frequente que a gente vê por aí. As pessoas não sabem, não entendem por que os cachorros, afinal de contas, ficam grudados um de costas para o outro, e depois a gente vai falar sobre isso. Mas então basicamente é isso. Como é que acontece o cruzamento? A fêmea tem que estar no cio, ela tem que permitir o macho cruzar, ele cruza e depois ele vira e ficam engatados um de costas para o outro. Beleza? Bom, aqui nessa foto eu preciso te ajudar, né, para você poder entender melhor por que isso acontece. Então eu vou falar aqui para vocês por que os cachorros ficam grudados depois de acasalar, né? Então ele vai, cruza e depois ele gruda. Mas por que ele gruda, afinal de contas? Então a gente precisa entender um pouquinho da anatomia do cachorro. Então eu peguei essa foto aqui para ficar bem fácil para vocês entenderem, né? Aqui a gente tem a bexiga do cachorro, né? Essa parte interna, tá, galera? Para quem não sabe nada de anatomia aí, é como se a gente tivesse tirado uma foto, cortado o cachorro no meio e tirado uma foto, vamos dizer assim. Então aqui a gente tem a parte final do reto, né, do intestino grosso, finalizando no reto. Então aqui a gente tem a próstata e aqui nessa parte aqui é o pênis e tem uma região aqui com uma bolinha um pouco mais avantajada, que é o bulbo do pênis. Tá? E na pontinha tem a glândula, aqui tem o prepúcio, mas o que você precisa guardar dessa imagem aqui é o pênis e o bulbo, tá? Que a gente vai falar sobre ele aqui e a grande importância dele nessa hora de cruzar com a fêmea. O que acontece então? Por que eles ficam grudados, né, afinal de contas? Quando o macho vai cruzar com a fêmea, acontece uma coisa diferente do que quando acontece com os humanos, né? Para o humano, né, para o homem poder cruzar, vamos dizer assim, com a mulher, para poder ter relação, o pênis precisa estar totalmente ereto para que ele consiga de fato penetrar. No caso do cão, se o pênis estivesse totalmente ereto, ele não iria conseguir penetrar na vagina da fêmea. E por que isso não iria ser possível? Porque a fêmea tem um canal, né, no final da vagina dela, da cervix, que ele é duro, ele é fibroso, ele é rígido. Então, se o pênis estivesse já totalmente ereto, o pênis não conseguiria entrar ali. Mas como então, no final de contas, que o cachorro consegue penetrar na cadela sem que o pênis esteja totalmente ereto? Ele tem, na sua anatomia, que não está representada aqui nessa imagem, mas ele tem um osso dentro do pênis, que é chamado de osso peniano. E com isso, o pênis não fica flácido, né? Ele fica rígido por conta desse osso que está ali.
Então ele consegue penetrar na fêmea, na vagina da fêmea, e aí depois que já houve a penetração, aí essa regiãozinha aqui chamada bulba, aí, que eu falei para vocês, ela incha. E aí quando ele incha é que acontece o engate. Por quê? Vamos lá, vou representar aqui com meus braços e minha mão aqui. Imagina que esse meu braço aqui é o pênis do animal, tá? Do cachorro, e aqui é a cervix da cadelinha, tá bom? Com a vagina, né? E no final a cervix, que tem um canal fibroso aqui, que lembra que eu falei para vocês. Então, quando o pênis penetra, ele ainda está meio flácido, ele não está totalmente ereto. E o bulbo também não está totalmente inchado, né? Então, depois que ele entra, esse bulbo, ele incha, e aí, ó, aqui, ó, não sai mais, está inchado aqui. Não consegue mais sair, porque esse anel que tem aqui, ele é muito firme, forte. Então, depois que incha o bulbo, só quando esse bulbo desinchar é que ele vai conseguir tirar novamente o pênis lá de dentro. Então, esse é o motivo pelo qual todos ficam na dúvida, porque isso acontece, é exatamente esse motivo de inchaço do bulbo e o anel cervical ali, o anel vaginal ali, que é formado por fibras, né, muito rígidas, e aí ele não dilata junto, né? Então ele fica bem firme e com isso o pênis não sai, tá? E você vai entender qual é a importância disso. Primeiro, o cão, quando ele ejacula, ele tem um ejaculamento lento, é um ejaculamento em gotas, ele é gotejamento. Então, o animal precisa ficar muito tempo ali para que a ejaculação dele de fato aconteça até o final. Então ele fica normalmente, vou falar logo aqui na próxima pergunta, né, que é por quanto tempo o cachorro fica grudado ali na cadela depois de cruzar. Como eu estava comentando, como ele tem um ejaculamento lento, né, ele demora para ejacular, ele pode ficar aí de 15 minutos, meia hora, se bobear, chega até 1 hora grudado ali na cadela. E isso é muito importante para que dê tempo do espermatozoide do cão sair, né, o ejaculado todo dele que ele tiver para ejacular sair, porque ele vai ser todo gotejado, então é bem lento. E aí o que acontece? Imagina para o cachorro, né, ficar ali em pé durante esse tempo todo, ali 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora ali em cima da cadela naquela posição. Ele não ia aguentar e nem a cadela, né? Então, por mais estranho, mais maluco que seja, né, ele vai e se vira de costas ali para ficar numa posição até mais tranquila e mais confortável para ele, por mais doido que isso possa parecer para a gente, né? Mais estranho aí, tá? Mas isso tem uma explicação também, que é por que os cachorros ficam grudados de costas um para o outro, né? Então, como eu falei, ele tem essa posição, ele fica mais confortável, apesar de que, né, pode não parecer, mas ele tem um motivo muito importante, né? Além do animal não ficar com as patinhas, né, montado ali, que ele ia ficar cansado, mas o principal fator é o seguinte: quando o animal vira e torce o pênis, ele ajuda a manter aquele pênis ereto lá dentro por mais tempo, né? Lembra que ele entrou sem estar ereto e depois lá dentro é que ele ficou ereto e ficou inchado? Então, quando ele vira, ele ajuda a também dar uma torcida nos vasos ali e demora mais para esse pênis desinchar e o bulbo também desinchar e aí finalmente poder sair. Então isso é muito importante porque, como a ejaculação é lenta, quanto mais tempo esse pênis ficar inchado lá dentro, mais tempo ele vai conseguir ejacular, e quanto mais tempo ele ejacula lá dentro, maior a chance de aumentar o número de filhotes. Então é muito importante que ele fique bastante tempo lá dentro com esse pênis ali, pelo menos ali de 15, 20, 30 minutos, para que então depois ele consiga retirar. Então esse tampão, né, que da mesma forma que ele não sai, ele evita que o espermatozoide, né, o esperma que ele tenha ejaculado lá dentro, saia, porque se ele faz isso e não tem esse tampão aqui, né, uma outra coisa que eu não falei, o esperma ele está numa mistura ali de um líquido prostático que é muito líquido. Então é cerca, assim, proporcionalmente, né? Se você pensar na quantidade de esperma que ele ejacula, em torno de meio ml, né? Por aí, nessa faixa de meio ml. E o líquido prostático que vem depois para empurrar e para lavar e para dar uma neutralizada ali no pH da vagina,
ele é em torno de 30 a 50 ml. Então isso tudo ali ajuda a empurrar os espermatozoides mais para dentro dos córneos uterinos e também faz com que eles também dêem uma lubrificada ali, ajudem e facilitem o espermatozoide a chegar mais longe. Só que se ele faz isso, se ele tem esse ejaculado ali e logo já retira o pênis, ele vai escorrer, vai perder uma grande quantidade desse líquido prostático junto com o esperma, vai ser perdido, porque vai acabar escorrendo. Então, ele precisa estar acoplado ali para justamente formar um tampão e evitar que tenha esse escorrimento aí de esperma junto com esse líquido prostático. Então, é muito importante que eles fiquem virados de costas um para o outro, para que fique mais tempo com o pênis ereto lá e evite que esse líquido prostático escorra no final e dê o tempo dele ejacular tudo que ele precisa lá dentro para poder ter mais filhotinhos. Outra pergunta muito frequente e muito importante que várias pessoas já me fizeram, né? Eu já ouvi pessoas fazendo essa pergunta aí, que é: o que fazer quando os cachorros ficam grudados? Pensa aí, se você vê um animal naquela situação ali, o que você faria? Se você responder qualquer coisa diferente do que eu vou fazer agora, do que eu vou falar agora aqui, cuidado, tá? Sabe o que você deve fazer? Esperar. Exatamente. Não é jogar banho de água fria, muito menos de água quente, não é berrar, não é assustar, não é puxar um cachorro para um lado e para o outro. Não tente separar esses animais de maneira alguma. É muito importante que você não faça isso, porque, como eu expliquei aqui, tem toda essa questão anatômica. Se o animal está com o pênis lá dentro, com o bulbo inchado, não vai sair. E se você forçar, olha o que vai acontecer, ó. Vai arrebentar, vai machucar muito, ou vai dar algum problema no pênis do macho, ou vai dar algum problema na vagina da fêmea, ou nos dois, né, que é também comum. Então não faça isso, pelo amor de Deus, tá bom? Não separe esses animais e deixe eles ali, porque vai passar aí uns 15, 20, 30 minutos e eles vão sair, vão desgrudar, porque a ereção vai acabar. Então espera, não tem mais o que fazer. Ah, mas eu não queria, ele não podia pegar a minha cachorrinha, ele não podia fazer isso, ou eu não queria que eles cruzassem hoje, ou não era para cruzar com esse cachorro, era para cruzar com outro cachorro. Se já está grudado, minha filha, relaxa e espera, porque não tem o que fazer. Tá? Não tente separar isso, porque vai ser pior. E se o cachorro que está nessa situação for seu, seja fêmea ou macho, até os dois, tem grande chance de você levar alguma lesão. Aí lembre-se que eu falei lá no início que dentro do osso, dentro do pênis do cão, tem um osso chamado osso peniano. Então, inclusive, pode levar até a fratura desse osso aí. Tá? Então, é muito importante que você não queira separar esses animais de forma alguma. Combinado? Então, beleza, hein? Vamos lá. Quanto tempo que o cachorro tem que ficar grudado para a cadela engravidar? Bom, ele fica, né, nessa posição, encaixado, aí, grudado, em torno de 15 minutos a 60 minutos. Aí. Isso é uma média, aí dá uns 30 minutos em média. E, como eu falei aqui, é muito importante que ele fique nessa posição, que ele fique virado, um de costas para o outro, para que o pênis fique mais tempo ereto, né, mais tempo ele fica lá dentro, para que toda a porção ejaculada lá, que é um ejaculamento, uma ejaculação bem lenta, né, e depois que vem o líquido prostático para empurrar o finalzinho ali, para ajudar a lubrificar tudo, então isso demora, é um processo lento. Então, quanto mais tempo você deixar esses cachorros ali tranquilos, sem mexer, maior a chance dessa cadela não só engravidar, porque se engatou, se já está grudado ali, a chance de engravidar é praticamente 100%. A questão é quantos filhotes é que vão vir aí de acordo dessa cruza, né? É claro que tem a ver com o tamanho do animal, né? O porte, cadelas maiores têm obviamente uma quantidade de filhotes maiores do que uma cadelinha muito pequenininha, mas o tempo que esses animais ficam acoplados ali também influencia nisso daí. Então, quanto maior for o tempo que eles ficarem ali grudados, maior é a chance desse casal aí, desses dois cães aí, né, terem um número maior de filhotes, tá? Então, isso é importante aí você entender se você quer, de fato, que a sua cadela aí fique prenha. O cachorro precisa grudar na fêmea
para a fêmea ficar grávida, né, engravidar? Sim, né? Como a gente viu aqui, para que haja a liberação, né, do esperma do macho, né, já que ele é um tipo de liberação lenta por gotejamento, ele só vai começar de fato a ejacular depois que o pênis já entrou e o bulbo já ficou inchado ali, engatou ali e prendeu. Depois desse momento é que começa a ter a ejaculação real ali com a parte espermática, né, e depois, mais um tempinho aí, depois de 1 ou 2 minutos, começa a vir a liberação ali da parte prostática do sêmen, né? O líquido prostático ali que vai ajudar a lubrificar, que vai ajudar a empurrar o restante dos espermas que tem ali dentro, e isso é muito importante. Então, o cachorro precisa, né, tá grudado ali na fêmea e de preferência, ficar mais tempo grudado possível, sem que você tire, sem que você separe, sem que você jogue água, nada, deixe os cachorros ali quietos, que depois que gruda, só quando desinchar esse bulbo aí é que esses cachorros vão se separar. Então, muito cuidado aí, não faça nada com esses animais, deixe eles quietos ali, não mexa com eles até eles saírem, tá bom? Inclusive, tem gente até que quando é criador, né, e tal, que quer aumentar a chance de fazer a cadela ter mais filhotes, né? Quando termina, quando o macho solta, ele fica ali esperando. Quando o macho solta, ele pega as patinhas da fêmea e ou bota ela numa rampa, né? Deixa ela numa posição, uma rampa para ela ficar com a cabeça mais baixa, ou seja, favorecer a gravidade, né? Para descerem, aqueles espermatozoides descerem mais um pouco ali para a parte dos cornos uterinos. Ou ele mesmo levanta as patinhas, que não é o ideal, né? O ideal é que fosse um plano inclinado mesmo. E aí, com isso, a própria gravidade ajuda a empurrar ali o restante para não ter muita perda, né? Principalmente no caso, nos cães é mais interessante. Apesar de que, atualmente, já tem sido feita muita inseminação artificial em cadelas. Mas, galera, aqui é um ponto importante também. Não vá cruzar seu animal desnecessariamente, tá? A gente vai falar sobre isso. É essencial colocar o cachorro para cruzar? Exatamente essa pergunta que eu queria chegar aqui para você. Existem vários mitos aí espalhados aí pela internet dizendo que o animal, tanto o macho quanto a fêmea, precisa cruzar. Primeiro para evitar problema de câncer, primeiro para depois ele poder ficar tranquilo, para ele não ter um comportamento assim, para ele não ter um comportamento assado, para a fêmea não engordar, para a fêmea emagrecer, para a fêmea não ter tumor, para a fêmea ter tumor. Enfim, já vi de tudo aí, tá? Mas o mais importante, não é importante que o seu cachorro cruze. Ele não vai ficar melhor ou pior, ou ele vai deixar de ter algum problema ou ter outro problema por causa disso, tá? No caso do macho e também no caso da fêmea. Então esquece esse negócio de que tem que cruzar para depois castrar, tá? Isso é um mito horrível que as pessoas colocaram aí, não sei porquê, de onde surgiu esse negócio, mas com isso acabou que as pessoas ainda vão repassando essa informação e os cachorros vão cruzando um com o outro aí, porque, não, tem que esperar cruzar, e aí acaba que tem muito mais animal aí abandonado no mundo por conta disso. Então, galera, não tem a menor necessidade dos cachorros cruzarem. Mas tadinho, ele tem que ter um prazer na vida. Alexandre, como você é cruel. Galera, é totalmente diferente. Não humanize os animais dessa forma, tá? Ali, para eles, é um instinto de sobrevivência. Isso daí é instinto, ele não cruza ali porque ele acha prazer, ele acha maravilhoso. Claro, deve ter alguma coisa de prazer ali, porque isso faz parte da natureza, né? O ato ali copulatório, ele tem uma sensação sim, porque senão os animais não iam querer fazer isso, né? É óbvio que tem a parte toda do instinto de procriação, que está ali embutido, né, nos animais, mas eles não têm essa necessidade de ter que ficar cruzando, ter que cruzar uma vez, ou duas, ou três, enfim, não tem essa necessidade. Se você não é um criador profissional, se você está só com a sua cadelinha ali, o seu macho, se você tiver um casal em casa, uma fêmea e um macho, cruze, aliás, cruze não, descruze, né? Não é para cruzar nada, é para castrar, principalmente a fêmea, né? Espera ela ter o primeiro cio para depois você cruzar. Quando ela for ter o primeiro cio, isola o macho,
porque é um risco absurdo aí do macho conseguir cruzar com ela. Eles dão um jeito, eles pulam muros enormes, fazem um buraco na parede, dependendo da situação. Então isola essa fêmea total do macho, tá? E aí sim, depois do primeiro cio, você espera aí em torno de 60 dias e faz a castração da fêmea. Ah, mas eu não posso fazer do macho? Pode e deve também, tá? Mas espera, se ele for um cachorro ainda filhote, espera ele ter pelo menos aí 1 ano e meio para você poder cruzar ele, ou seja, deixa ele chegar aí na puberdade, porque aí sim, quanto mais precoce você castra o animal, seja fêmea quanto macho, pior para ele, tá? Ele vai desenvolver uma série de problemas aí. Então, o ideal é a fêmea entre o primeiro cio e o segundo cio, e o macho na faixa aí de 1 ano e meio de idade. Beleza? Então, galera, era isso que eu tinha para falar. E se você agora matou aí a sua curiosidade, responde aqui nos comentários o que você achou, se você tinha uma ideia já do que era, se você não sabia de alguma das informações que eu passei aqui, e se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e fique atento que vem muito conteúdo por aí. Grande abraço, tchau, tchau, e vejo você na próxima.